Prof, já postou conteúdo lá no Moodle ou ainda não? Boa noite, Vanessa. Deixa eu conferir, ó. Eu acho que eu cheguei que a gente acabou não tendo aula semana passada, né? É, eu só vi que você colocou as Só com... informações lá que a gente estava tendo Integra. Daí hoje eu não entrei Aham. pra ver. Até preciso dar uma entradinha lá depois. Ah, não. Mas eu sempre coloco, mas e aviso. Assim, dá tempo para vocês verem, né? Ah, ok. Pessoal, boa noite, tudo bom? Só vou abrir um arquivo para dar uma olhada no nome de vocês, se todo mundo está matriculado. A gente dá tentar corrigir, né? Se tiver algum problema mais rápido. O arquivo está abrindo ainda. Espera um pouquinho. Boa noite, Anderson. Eu estou tentando ver como que eu falo, se eu consigo abrir uma planilha que eu fiz, mas ela está demorando. E olha que não tem nada na planilha. Pessoal, quando abrir eu falo com vocês então, essa disciplina um pouco, é assim, ela tem uma relação muito próxima com o dia a dia de todo mundo, né? Principalmente agora, né? Mas ela tem um afastamento também para quem não trabalha na área. Então, assim, hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho, e durante a aula de hoje a gente vai ter um pouquinho dessa noção. Então, alguns momentos ela é muito fácil, muito intuitiva, porque você já percebe que você já faz muitas das coisas que a gente vai comentar. Mas tem outros que entram na área mesmo de quem trabalha, né, com computação e com sistema de informação, né? Então há esse viés também.
Acho que agora, quase entrando todo mundo. Pessoal, então vamos começar, né? Como eu não estou conseguindo abrir minha planilha, vou pedir para vocês. Eu estou vendo aqui o Adinal, não sei se pronuncia assim correto. Se você puder dar uma palavrinha para a gente de onde que é e só para a gente Então, conhecer. professor, boa noite. Boa noite. Tá bom. Então, eu sou Adinal, né? Eu moro aqui na Reserva Indígena de Ambiorinha. E eu fiquei em DP, né, nessa disciplina aí, tô fazendo de volta esse ano. Era com o Antônio ano Para passado? concluir ela esse ano. Como? Era com o Antônio ano passado? Sim, era com ele, sim. Mas vai sim, cara. A próxima que eu estou vendo Então é era isso. Ana Santos. Ah, tá, obrigado. Oi, professor. Sou a Ana e sou Tudo aqui de bem? Chapinzinho. Ah, tá, prazer. É, Prazer. Anderson Wildner, o Wildner. Se puder dar um oi para a gente rapidinho, Anderson. Fala, professor, boa noite. Tranquilo? Tudo bem? Tudo certo, professor. Sou o Anderson, sou de Mangueirinha, e tô aí finalizando o curso aí. Tenho duas matérias para fazer do terceiro ano, então tô só para finalizar mesmo aí a grade aí e acelerar. Ah, sim. A próxima é a Aniele Postal. E minha planilha não abriu ainda. Só desmuta, Nieri, que senão eu não consigo te ouvir. Ah, então beleza. Agora deu certo, é porque o meu microfone não funciona também. Agora deu. Deu certo. Eu sou a Aniele, sou aqui de Chapinzinho. O- Parece que era Elivelto, saiu agora. Giliane. Eu sou Giliane e moro em Coronel Vivida. Ah, tá. Prazer, Giliane. Prazer, professor. É, Geilda Muniz. Boa noite, professor. Eu sou a Geilda, eu moro na Reserva Indígena de Mangueirinha. Ah, sim. O próximo é o Juarez. Oi, professor, eu sou Juarez Alves, eu também moro na Reserva Indígena de Mangueirinha. Quem que é o próximo? É o Kathleen. Boa noite, professor. Eu sou a Kathleen e sou de São João. Luciana da Silva. Boa noite, professor. Sou aqui da Reserva Indígena também, de Mangueirinha, e estou só apenas nessa matéria também para fechar o curso. Ah, sim. Maria Eduarda. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda e eu sou aqui de Coronel Vivida. Ricardo Rossi. Boa noite, professor. Sou o Ricardo e sou de Coronel Vivi. Boa noite, Ricardo. Thalita. Boa noite, eu sou a Thalita e eu sou de Chopinzinho. Tauana.
Passa para a Thaís, não sei se a internet da Tawana está lenta. Só falar seu nome, Thaís, e de onde você é, só para a gente ter um... só para falar rapidinho com você. Ah, tá, obrigado. Ela escreveu que é de Chopinzinho. Thiago Dal Alba. Boa noite, professor. Então, Boa sou o noite. Thiago, eu moro aqui em São João. E a Vanessa? Sou Vanessa e eu moro em Coronel, professor. Uhum. Aí, pessoal, aí depois dessa lista que eu vou passar para vocês, eu mando no WhatsApp, para a gente não perder tempo. Ô, prof, fiquei com medo, essa matéria é difícil? Tem umas pessoas fazendo essa matéria? Então, o professor que dava a disciplina, ele ficou à parte, depois ele passou mal e teve umas complicações, aí eu não sei se também teve esse problema, né, de saúde dele, mas além, assim, ele é uma pessoa meio polêmica também, né? O slide voltou a aparecer para vocês ou ainda não, gente? Ainda não. Para mim também não está aparecendo, não. Nessa página que a gente está compartilhando. Mas ela não é difícil, não. Sabe? Não... E agora? Agora sim. Apareceu. Sim, dá para ver. Dá para ver? Pessoal, aqui é só uma recapitulação, né, da perspectiva do sistema. Só voltar um pouquinho para mim liberar o menino. O ruim é que para passar o slide você tem que ficar na parte do slide, aí você não vê mais a tela. Então, falar sobre a administração científica, né? Alguma influência que ela teve para a teoria dos sistemas, que vocês já viram um pouco. Também teve a Escola das Relações Humanas, com o experimento de Hawthorne, e depois da Segunda Guerra a gente teve a teoria dos sistemas. A teoria do sistema, ela acaba falando da questão da interação, né, da integração dos sistemas. Não sei quem de vocês tem, vamos supor, rede social ou que tenha... ou que em determinado momento começa a pesquisar muito sobre algum produto. Normalmente, parece que o Yuri que apareceu agora. A rede... Você vê que cada vez que você procura... a gente estava apresentando, aí só pedindo para falar o nome de onde que é. E o seu eu não estou vendo. Então, com isso, a gente vê que repete um pouquinho com essa questão, né, de você começar a receber mais oferta, mais e-mail. Oferta pode ser até enganosa sobre aquele produto. Então, acaba tendo uma leitura por trás, e isso a gente acaba vendo que a gente está num sistema de rede, né, de conexão. Então, definição de sistema que é de Oliveira. Pessoal, eu tenho o material do Oliveira, aí eu vou mandar para vocês no Moodle ou por e-mail. Se não dá, se qualquer coisa tiver algum problema, eu tento de uma outra forma, mas a gente conversa.
a forma de passar para vocês o material dele. Então, ele dá uma definição que é um conjunto de partes interagentes e interdependentes. Então, a gente tem as conexões dos atores. Pensando numa sala de aula, todos nós temos o Meet como a plataforma agora, e todos por meio de alguma forma podem entrar em conexão comigo e eu com vocês. Então a gente está interagindo, que poderia ser um trabalho em grupo, alguma coisa dessa forma, né? Então isso acontece, por isso que fala que a gente está interagindo e tem a interdependência que um depende do outro. Então se ninguém entrar no Meet, a gente não vai ter aula. Tem uma pessoa tentando entrar, mas deu... agora eu consegui. A Daniele, parece. Eu estava tentando entrar, não estava conseguindo aprovar a entrada dela. Acho que agora deu. E um sistema de informação, ele pode ser qualquer combinação organizada de pessoas. Hardware, quando a gente fala, é a parte mais física, né? Que tem peças, são mais os componentes. E o software é mais ligado à questão dos apps, da parte de programação, né? Tem as redes de comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações em uma organização. Então, a gente vê que alguma pessoa com algum domínio de alguns aplicativos consegue rapidamente fazer algum aplicativo. Mas, para ele comercializar, para não só ele usar aquele aplicativo, ele vai precisar de algo a mais, né, de alguma nuvem, onde vai ficar armazenado aquele dados, e etc. Né? Então a gente tem essa necessidade, né, de mais atores participando, e a nuvem seria uma dessa possibilidade. Ela lembra, como a gente falou mais cedo, da teoria dos sistemas. Ela lembra esse fluxo de entrada, processamento e saída. Ela pode ter ciclos de alimentação, né, que seria das entradas para a saída, e de retroalimentação, que seria das saídas para as entradas, todo no contexto de atingir os objetivos principais daqueles sistemas. Então, se a gente pensa num sistema de entrega, esse sistema de entrega ele vai ter uma versão para o usuário e uma versão para a pessoa, para a empresa. E a empresa, ele pode, a partir do número de pedidos que eu posso fazer, né, de compra, ele pode acionar nessa outra empresa um número de... tipo, um número limite, um número inferior, superior e um limite referente à questão do estoque. Então, se eu fiz um pedido muito alto, pode ser que o limite que a empresa usa tenha sido ultrapassado, e com isso tenha que se encomendar mais mercadorias, né, para atender a demanda de outros clientes. Fala ainda dos componentes, o objetivo, finalidade para a qual o sistema foi criado. Aqui é a definição um pouquinho de o que é objetivo, o que é entrada,
Entrada, então, esse modelo de sistemas, pessoal, a gente usa para o agronegócio também. Então, se fosse para o agronegócio, o que seria entradas? Seria sementes, adubos, inseticidas, qualquer coisa que estava entrando para o começo da produção. A, a transformação, né, seria a parte da produção. Vamos supor que é uma granja, e essa granja ela tem um setor de ração, então, assim, o processamento vai pegar todos os insumos necessários para fazer a ração, e essa ração vai ser direcionada para a granja. Então, a ração, em certos modelos, seria um pouco a saída também. Deu certo? Tem alguém tentando entrar? E falar que retração, ou retroalimentação, ou realimentação é a reintrodução de uma saída sob a forma de informação. Então, só voltando no desenho, aqui pode ser que o produto está com algum problema. Ele está com a qualidade abaixo do esperado. Então, isso vai me sinalizar que ou na entrada ou no processamento de transformação está tendo algum problema. Então, isso está me sinalizando, né? E muitas vezes, quando você faz algum desses sistemas de apoio à decisão, a gente vai ter alguma informação. Olha, quem operou, se for dentro de uma empresa, de uma indústria, pode ter algum quadro com alguma das informações, né, até a gente conseguir detectar o problema e corrigir. E ainda fala aqui do ambiente do sistema, que é um conjunto de elementos que não pertencem aos sistemas, mas qualquer alteração no sistema pode mudar ou alterar os seus elementos, e qualquer alteração nos seus elementos pode mudar, alterar o sistema. Então, um ambiente, a questão de política, a questão de alguma proteção de algum país a seus produtos pode significar um pouco alguma barreira, algum impedimento para o meu sistema, né? Então, aqui está mostrando o desenho que tem a empresa, e nesse ambiente vai ter o quê? Concorrência. A concorrência a gente tem que ver, muitas vezes a gente pensa numa concorrência muito direta, mas em determinados setores ou mercados a gente tem que pensar quem está disputando o dinheiro, o recurso daquela cidade ou daquela região, ou das pessoas daquela cidade ou da região. Então, a concorrência, muitas vezes, pode ser até de produtos que não sejam até afins. Pode ter uma relação que... Como que eu posso chamar? Existe uma teoria que fala de custo, de oportunidade, é o mais usado no agronegócio, que a gente... e na economia, né? Professor, não está aparecendo esse slide? Não está? Deixa eu voltar aqui. Estranho. Parece que voltou, né? Sim, prof. Agora sim. Então, esse desenho que a gente estava falando um pouquinho. Aí lembra um sistema que tem a parte da entrada, tem a transformação e a saída.
E ele, como eu dei o exemplo do agronegócio, que ele é bastante utilizado para agronegócio quando se fala de coordenação da cadeia. Por isso que eu acabei falando um pouquinho da questão do agronegócio. Então, esse que eu tinha começado, que era relacionado à empresa. A gente tem a concorrência, que a gente tinha começado a falar, né? Os consumidores. A gente sabe que o custo para conseguir novos consumidores é maior do que para fidelizar, para manter, né, os que já existem. Muitas vezes a empresa, por alguma estratégia, acaba esquecendo de um consumidor e acaba não investindo mais nele, assim, não tendo cuidado por ele, né? Tem a comunidade que tem interesse, a tecnologia pode desempenhar, né, bastante, muitas vezes ela até uma ruptura de um modelo, quando a gente teve a mudança da utilização maciça, né, da informática, e se deixou de utilizar mais o modelo de papéis, de arquivos, né, que tratam muito como se fosse um modelo burocrático, né, mas na verdade é só a burocracia. A gente teve essa diferença, né? Muitas empresas aconteceram isso só no final da década de 90. Outras só conseguiram nessa primeira década de 2000. Então, assim, a gente teve também um atraso no Brasil com essa questão tecnológica, né? Houve resistência, houve mudanças. Depois, quando houve essa mudança, então, houve a necessidade de ter software, mas eles eram em CDs, em disquete. Então, esse software cada um que ia fazer a declaração de imposto de renda tinha que ter esse CD ou disquete, e ia colocar no seu computador, ia rodar, ia preencher toda a informação. Eu acho que era em CD. Aí você gravava em disquete e também imprimia vias e entregava a declaração. E no passado era só manuscrito. E tinha que anexar os comprovantes também. Então, houve uma mudança, né? Hoje ela já está online, né? Então, houve também esse crescimento, né? Essa melhoria dos sistemas, né? Sindicatos, pessoal, tem muita gente que fala mal ou falam bem dos sindicatos, mas em alguns momentos eles foram importantes. Muito no começo da industrialização, para reivindicar a qualidade de trabalho, que ainda a gente tem exploração, né? Não sei se essa semana voltou-se a falar de uma senhora que estava vivendo de forma escrava no interior de Minas Gerais. É uma cidade do lado da cidade que eu nasci, bem próxima. Parece que os advogados dela estavam pedindo algo de 2 milhões, aí fizeram um acordo, acho que ficou por 680 mil, só que para chegar a esse valor, eles deram parte de um apartamento que está meio que financiado, está faltando 180 mil, e vão dar um carro para ela, que acho que vale 65 mil. Então, ela ainda, se não souber, pode ficar até endividada, né? Se ela for querer morar nesse apartamento, né? Se ela não for querer, talvez vender. Ainda está meio nebulosa a história dela, mas as pessoas já estavam assim, meio já criticando a forma como se deu, né? Então ela viveu sem os seus direitos, embora ela tivesse recurso, que eu acho que ela era casada, eu não lembro a história por completo, mas ela tinha ela
ela teria que receber um dinheiro, e quem recebia era um professor, e ele colocava o dinheiro para benefício da família dele, não dela. Sistema financeiro, fornecedores, o governo, de uma forma bem geral, por todo o envolvimento que tem com outros países, ou com o próprio país, acaba adiantando, melhorando ou prejudicando a relação de alguma empresa, né? E é o mercado de mão de obra. Então, tudo, pessoal, é importante. A mão de obra, se a gente está recebendo uma mão de obra não qualificada, ou se está aparecendo só mão de obra não qualificada, a empresa vai ter que começar a treinar. Então, há vários fatores que exigem alguma medida, e essa medida vai impactar, né, no resultado da empresa. Aqui a gente fala um pouquinho dos níveis, né? O sistema pode ser o que está estudando ou considerando. Então, se a gente está vendo a empresa como um todo, e o sistema, ela pega a gestão da empresa, vamos supor, em marketing, RH, finanças, gestão e operações. Subsistemas são as partes identificadas de forma estruturadas e que integram os sistemas. E tem também o supersistema ou ecossistema, que é o todo, né? Esse ecossistema a gente lembra muito de quando tinha aula de biologia, a gente pega alguns ambientes, microambientes pequenos, e que tem tudo que é necessário para esse ambiente sobreviver, né? Você vai numa caverna não habitada, não visitada, ela está funcionando da maneira que ela surgiu, e atendendo aos fins que ela tinha, né? Então, o micro-organismo que tem lá, bactérias, fungos, né? A água e qualquer outro sistema, eles têm um certo equilíbrio. Por isso que a gente fala muito dessa questão do sistema, né? Então, aqui é um exemplo, né? A gente tem um sistema, dentro dele pode ter subsistemas que são menores, e ao todo seria o ecossistema. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui é rapidamente só uma... Pode falar? Não, foi que tá tudo bem até agora, prof. Essa diferença de informação, dados, é bem importante, e ela acaba sendo simples, não é tão difícil de se entender, né? Aqui fala, dados é qualquer elemento identificado de uma forma bruta, que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Pessoal, então se eu posso comprar de uma empresa, tem uma empresa da área de marketing que chama Nielsen, acho que é Nielson, se eu não me engano. E ela vende vários tipos de dados já processados ou até mesmo brutos, né? Mas se eu faço a assinatura ou o pacote que a empresa oferece, mas se eu não tiro a informação necessária, se eu só olho aquilo como dado e não transformo ele em informação, né? Que informação é isso? É o dado trabalhado que permite ao executivo tomar a decisão, mesmo que ele seja de uma empresa como a Nielsen, que muitos já consideram até como informação, mas se ele, para minha empresa, eu não faço essa leitura, eu não uso esses relatórios como
de forma estratégica, ou se eu simplesmente leio e não utilizo ele para mais nada, eu estou tendo dados e não estou tendo, não chega a gerar uma informação, porque eu não estou trabalhando em cima deles. Então, eu posso comprar um banco, por isso que a gente fala muito de banco de dados. Esse News seria um banco de dados, e à medida com que eu sei trabalhar com ele, ele me ajuda. Muitas vezes, vamos supor, a empresa é pequena, não tem recurso para comprar um banco de dados, mas ela tem assinatura de alguma revista, ou ela tem segue portais que falam sobre a área, né? Então a gente consegue até ter mais sucesso de comprar um banco de dados e não utilizá-lo. Gerencial é o desenvolvimento e a consolidação de processos administrativos, representando pelas funções de planejamento, organização, direção e controle, voltado para a otimização dos resultados da empresa. Então, aqui a gente tem os dados com uma forma mais bruta, né? Então, eu posso pegar, eu sou jornalista, eu faço a entrevista com todos vocês. Se eu não organizo essa entrevista e pego o que é importante que cada um fala e transformo um texto com essas informações, se eu pego só das pessoas que eu julgo ter informações corretas, eu posso estar enviesando esse dado. Então, eu não estou gerindo, né, de forma adequada. Então, a gente tem que ter essa preocupação, mas o que eu queria mesmo passar para vocês é a questão, o dado, ele não está, mesmo que seja de um relatório, pessoal, ele não está, se ele não for tratado pela gente de forma que possibilita a criar alguma estratégia ou mesmo ajudar a tomar alguma decisão gerencial, esse dado ainda está aquém da nossa necessidade, né? Então, aqui, Oliveira fala da questão do Sistema de Informação Gerencial, o SIG. É muito conhecida essa sigla, e a definição dele seria, o processo de transformação dos dados em informações que são utilizados na estrutura decisória da empresa, proporcionando ainda a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados. Então, é um pouco da conversa que a gente estava tendo. Você lembra aquela figurinha que a gente estava da entrada, processamento e saída? Então, lembra isso também. A gente volta nessas figurinhas quando a gente pensa nessas informações. E muitas vezes, não sei quem trabalha aí com a parte de venda, quem de vocês, a empresa pede algum relatório para conhecer melhor o seu cliente? Porque o cliente, quando a gente é representante de venda, né, vamos supor, uma agropecuária que tem profissionais que lidam direto com o produtor rural. Quem tem informação sobre o produtor rural, de maneira mais detalhada, sobre a forma como ele compra, tirando as informações que normalmente o sistema, né, já dá por meio do pedido de compra, né? Mas ainda o vendedor. Então, se eu não tenho um relacionamento bom com o vendedor, ou se o vendedor me passa informação errada, a gente vai ter problema. Aqui fala um pouquinho, um desenho sobre empresas e o sistema de informação. Primeiro, tem o ambiente empresarial, sistema de informações externas, a empresa e sistema de informação interno. Então, um pouquinho, essa questão de externo e interno, que a gente está vivendo
um ambiente com várias empresas e várias empresas têm alguma informação. Então, um sistema de formação dessas empresas acabam tendo alguma sendo importantes, né? E isso que uma empresa desse tipo da Nielsen consegue, ela conhecendo a amostra dessas empresas, consegue informação sobre como que está aquele mercado. Então, sabe qual empresa que vende mais, qual é a mais aceita, e também, em alguns momentos, necessita fazer até estudo de comportamento de compra do consumidor, estudo de pesquisa de mercado para saber alguma mudança de preferência, né? Então, independente se seja nessa ótica ou se seja a gente só pensando, eu como empresa, com a minha gestão toda interna, eu tenho que pensar fora da empresa, né? Eu tenho que visualizar como estão os meus concorrentes, como está a política vigente, a economia, a legislação. Então, a gente tem que estar nessa interação, né, para a gente conseguir gerar e ter esse sistema de informação gerencial. Os benefícios que ele fala: redução dos custos de operações, melhoria no acesso à informação, propiciando relatório mais preciso e rápido, melhoria na produtividade, melhoria nos serviços realizados e oferecidos, a tomada de decisões por meio de fornecimento de informações mais rápidas e precisas, estímulo de maior interação entre tomadores de decisão e fornecimento de melhores projeções e simulações de efeitos das decisões. Então, as projeções e as simulações, a gente pode ver um pouquinho, quando a gente faz o exercício, a gente pensa talvez em algum cenário, um cenário otimista, um cenário mais ou menos, e um cenário pessimista. Então, a gente tem algumas tendências de como que está o mercado e como que a gente vê o que a empresa vai fazer se o cenário estiver pessimista. Então, se tiver queda de preços ou aumento de preços, vamos supor, de combustível, que afeta todo mundo. Então, a gente tem essas relações e em cada algum tipo a gente vai ter que tomar alguma decisão. E essa decisão, ela não pode ser pensada só olhando aquele setor que teve maior prejuízo por aumento do preço do combustível. Ele tem que olhar a empresa como um todo. Por isso que a gente fala de um olhar de sistema, que um problema pode acarretar vários outros. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar de forma que a gente tem uma interação boa, saudável, e que não seja algo que um ganhe e outro perca, né? Que tem essa relação de ganho, né? Que a empresa vai... A gente pode pensar, mas a empresa vai pensar sempre no seu melhor, no seu crescimento. Mas quando tem pessoas disputando poder, vendedores querendo pegar a região que é de outro, então a gente acaba tendo algum problema. Então nem sempre as relações são positivas, né, são favoráveis. Mas muitas vezes em ambientes, quando a gente consegue ter esse tipo de relação, o crescimento vai sendo maior para todos, né? Melhoria na estrutura organizacional por facilitar o fluxo da informação. Então, o sistema, por ele acabar, e principalmente o sistema que ele tem passado agora a ser mais utilizando de softwares, de aplicativos, ele acaba sendo mais robusto e dando nome aos bois, né? Então, se eu digitei algo errado, uma informação errada,
vai aparecer no sistema que eu sou administrador daquela parte e o erro foi feito por mim. Então a gente tem esse nome aos bois, mas não é nome aos bois para caçar bruxa, né? É nome aos bois para identificar e tentar corrigir. Melhoria na estrutura do poder, propiciando maior poder para aqueles que entendam o controle cada parte sistema considerado. Então, se eu tenho um sistema de formação, eu vou ter um conhecimento bom da empresa. Se for uma empresa que tem acionistas, vai ajudar os acionistas a tomarem a decisão de maneira mais adequada e vai evitar até que o presidente ou o CEO da empresa tenha algum comportamento que não vai de encontro ao interesse da própria empresa, né? Que isso também acontece, né? Vamos supor, a empresa como um todo pensa uma estratégia, o CEO já mais ou menos pode estar pensando que beneficia mais a ele, e os acionistas estão querendo lucro. Então, isso tem até uma teoria que fala que é o problema da agência, que o CEO pode ter, por algum motivo, ter um comportamento que não é o esperado pelos acionistas. E por isso que muitos CEOs ganham, tem alguns benefícios a mais, citando um rápido entre eles, até ter a ação da empresa para que ele tenha o pensamento de acionista também. Melhor interação com fornecedores, possibilitando, em algum caso, a consolidação de parcerias. Então, se o meu sistema ele tem uma boa gestão de estoque, eu consigo saber e calcular de maneira adequada esse estoque, né? Aí, em vocês, em Chopinzinho, a Unicentro tem uma universidade que tem um bandejão, né? Ou RU, Restaurante Universitário. Essas instituições, elas têm esse bandejão que dá refeição. Algumas dão até 3 refeições, né? Almoço, café da manhã, almoço e jantar. Normalmente, parte do custo desse bandejão é subsidiado. Então, assim, é um valor menor. Então, a bandejão hoje no Brasil, que seria R$ 5, tem uns até mais baratos, e tem mais caros também. Mas o que eu quero falar com esse modelo? Com esse exemplo, desculpa. É que eu consigo ver durante segunda até sexta-feira. Segunda-feira, se eu medir toda segunda-feira o almoço, a quantidade que eu gastei de arroz e feijão, e ver o dia que a comida sobrou mais do que a outro, a gente pode ver se tem uma tendência. Se tem uma tendência por dia, se tem uma tendência pelo cardápio. Então, há várias coisas que a gente pode ir pensando e transformando para que a gente diminua o desperdício de alimento de uma instituição como essa. Eu coloquei um exemplo mais simples, pessoal, para a gente conseguir um pouquinho entender de uma maneira mais fácil, mas isso que eu dei poderia ser até um restaurante popular. No passado, o restaurante popular fornecia comida a R$ 1, hoje eu acho que há um tempo atrás estava R$ 10. Então, a gente pode ter essa questão, qual dia, e mesmo pode ser qual semana também, né, tem uma maior frequência. Então, semana que é de pagamento, pode ter uma frequência maior no restaurante popular do que nas outras semanas do mês.
passou aqui. Então, fala aqui um pouquinho, utilizando aquela pirâmide que a gente já viu, né, na administração estratégica, né? Então, lá em cima a gente tem a parte estratégica, no meio que está azulzinho a gente tem o tático e embaixo é o operacional. Então, lá em cima fica mais a cúpula, né? Então, ele tem um apoio para estratégias de vantagem competitiva. Então, são fatores que ajudam a empresa a criar o planejamento de longo prazo. Apoio para tomada de decisão já seria nível tático. E o operacional, apoio para processo e operações de negócios. Então, se eu tenho informações em cada esse nível, e a gente vê que há troca de informação de um nível para o outro, a gente consegue ter um conhecimento melhor da organização como um todo. E aqui fala um pouquinho sobre o suporte de processos e operações de negócios. Como consumidor, você regularmente encontra sistemas de informações que dão suporte aos processos e às operações de negócios em muitas lojas de varejo. Então, a gente teve até, eu acho que foi da AliExpress, foi em 2019, se eu não me engano, ela teve uma loja temporária num shopping em Curitiba. Esse shopping, a loja temporária, era tipo um totem, que era um computador, né? Acho que tinha um mostruário de algumas coisas da loja, mas não tinha entrega imediata. A entrega continuava sendo aquela normal, como você faz de casa para comprar, né? Mas aí a pessoa selecionava naquele totem e acabava fazendo toda a operação e só depois que chegava o produto na sua casa. Então, a gente está vendo alguns tipos de modelos de negócios surgindo, algum tipo de loja que tem alguma interatividade, até mesmo para ficar mais perto um pouquinho do consumidor, né? Mesmo que de empresas que são multinacionais. Então, a gente tem também suporte à tomada de decisões. Então, um exemplo aqui, a gente pode ter decisões sobre quais linhas de mercadorias têm de ser acrescentadas ou descontinuadas. Então, queria eliminar essa linha. Ou qual tipo de investimento de que necessitam. São geralmente tomadas depois de uma análise fornecida por um sistema de informação. Aí que a gente tem assim, uma questão que eu falei com vocês sobre o vendedor, né? Alguns produtos, mesmo que ele já não exista, sei lá, 20, 50 anos, eles acabam sendo chamariz para alguns consumidores tradicionais a adquirir outros, e muitas vezes é por isso que algumas empresas acabam deixando esse tipo de produto. Ele já não é mais uma vaca leiteira, mas ele traz o retorno de atrair esse consumidor. E muitas vezes, se deixar de ter esse produto, pode até perder esse consumidor para uma outra empresa que tenha algo parecido com o que ele gosta. Então, essa aproximação entre vendedor e consumidor, e essa informação está nesse sistema operacional é importante. E isso afeta, né, essa questão da decisão, de quais linhas de mercadorias eu posso tirar. Porque eu posso estar tirando uma que
que é tipo um chamariz, né? Todo mundo conhece a marca por essa, todo mundo passa por essa mercadoria. E se eu extinguir ela, pode ser que não se tenha. Falando de um exemplo real, não vou lembrar o ano, pessoal, aí você me desculpa, mas depois eu passo para vocês. Quando a Volks lançou o Fox, ela tomou o Fox foi um dos carros que teve parte do seu processo desenvolvido no Brasil. E para que esse produto tivesse uma aceitação, ele tinha um concorrente dentro da própria organização, que era o Gol. Então, para que as vendas do Gol não matassem o interesse pelo Fox, eles diminuíram a produção do Gol e lançaram o Fox. Então, com isso, muitas pessoas que até iam comprar o Gol, mas como estava mais difícil comprar, de achar, eles acabavam adquirindo esse novo carro, né? Na época, a Volks era ainda a líder, né, de vendas no Brasil. Não tinha tido as séries de problemas, né, que teve recentemente. E suporte a estratégia que busca vantagem competitiva. Instalação de terminais de autoatendimento em lojas. Então, com terminais de autoatendimento, mesmo que seja só aquele de leitura de código de barra, eu não preciso parar um vendedor para perguntar sobre o preço. Com conexões ao seu site de e-commerce para compras online, como forma de atrair e fidelizar clientes. Então, a gente pode ter até algum plus, alguma mais, né, para que conquiste esse cliente, né? Muitas vezes o cliente pode estar conhecendo aquela loja por estar indo numa cidade maior que tenha, né? Mas e quando ele não está lá, né? Vamos supor que a gente vai em Curitiba só uma vez ao ano. Ou vai em Ponta Grossa ou qualquer outra cidade que se tenha algum tipo de loja do nosso interesse. A gente pode fazer a compra online. Aí tem muitas pessoas que falam, eu não gosto porque eu não quero usar cartão ou não tenho. Existe ainda por meio do boleto, né, bancário. Então a gente tem algumas estratégias ainda, né, que pode ser utilizada e que acaba conquistando aquele tipo de consumidor, né. Quando a Netshoes estava começando a crescer bastante, ela começou a conquistar seus consumidores pela entrega rápida. Eu moro no interior de Minas, na época eu já cheguei a comprar um tênis e chegar menos do que 5 dias, né? Então, assim, eles acabam surpreendendo, né? Uma entrega que poderia demorar de 15 a 17 dias, chegar em 4 dias. Aquela figura não tinha, né? Mas essa tem, né? A questão do estratégico, do tático operacional, que é um pouco a hierarquia empresarial e os tipos de decisões de necessidades, né? Então, a alta cúpula ela tem decisões não estruturadas. Por que não estruturadas? Se eu vou fazer um planejamento para a empresa como um todo, se eu estou pesquisando tudo que está sendo feito no mundo, que as empresas líderes estão tomando, eu preciso abrir, ser criativo. Então, aqui no estratégico, a criatividade, as decisões são maiores, e o tático já vai para o nível de departamentos, então as decisões, há uma margem, mas elas
são menores, que a gente foca um pouco no médio prazo. E o operacional, que é o dia a dia, né, o curto prazo, né, linha de frente. Então, a decisão já veio, né, de cima para baixo. Não quer dizer que essa decisão não tenha sido consultada a parte operacional. Pessoal, vou parar por aqui, que já está mais tarde, aí eu volto de novo nesse quadrinho na próxima aula, só para a gente explicar de novo, mas ele era até o último slide que eu ia mostrar para vocês. Então, eu quis, com essa aula, só mesmo mostrar um pouquinho da questão do sistema, falar para vocês que tem algumas interações que acabam fazendo com que a gente precisa refletir. E muitas vezes é um sistema até tranquilo da gente utilizar, né? Mas muitas vezes ele pode ter algum problema. Eu peço um pouquinho para vocês pensarem, né, nos sistemas que vocês usam, né? Como alunos, vocês usam o Moodle, vocês estão usando o Meet, vocês estão usando aluno online. Então, os da Unicentro não são integrados, né? Se fosse integrado, se a gente tivesse só uma senha, não seria melhor? Seria mais fácil. Então, quando determinadas épocas, né, quando vocês estão na época de prova final, de segunda chamada, o sistema ele fecha e reabre. Quando ele fecha, a gente perde toda a informação de vocês. Então, se eu não faço se eu não imprimo ou ou guardo a informação de vocês, eu perco a informação no sistema. E um problema maior, vamos supor que houve algum pane no sistema e não salvou minha última versão e eu não estou mais vendo aquele acesso. Pode ser que um aluno fique reprovado e tenha sido aprovado. Então, quando acaba esse período de acesso do professor, só o aluno tem esse acesso. Então, se o professor comunica as notas, a frequência, e vocês checam no sistema, vocês estão ajudando, fazendo o feedback para falar que está tudo ok, né? Pessoal, esse negócio de nota eu falei agora, mas aconteceu comigo, primeira vez. Foi agora, durante a pandemia, algumas notas minhas que eu fiz durante uma semana não salvaram, todas, e eu tive que ir pedindo solicitação para reabrir, para que eu consiga reverter, né? Então, assim, eu achei muito estranho, nunca tinha acontecido aquilo, e eu falei com ela, assim, o ruim é que eu não tenho mais acesso, né? Eu deixo de ver, eu não consigo. Se eu pudesse pelo menos visualizar, eu já conseguia antecipar e conferir novamente o que tinha dado problema, né? Porque eu tinha salvo, né? Então, ainda assim a gente tem que ir guardando provas, né? Quando eu entrei no estágio, eu vi uma menina que imprimia, deixava algumas cópias de tudo que ela fazia. Eu achava meio estranho, mas depois a gente teve uma situação de que ter cópias ajudava a gente a saber quando um processo saía da gente e ia para o outro. E esse processo a gente conseguia ver se tinha chegado, se tinha dado algum problema, e muitas vezes estava dando problema no local que estava chegando, e como a gente tinha essa cópia, né,
dessas informações, a gente conseguia, de uma certa forma, consertar um erro que não foi nem nosso, né? Foi do outro, que recebeu a nossa correspondência e não processou de maneira adequada. Então, assim, esse nível de sistema ele pode ser muito complexo ou muito simples, mas o que a gente precisa estar atento, dependente da organização que a gente tenha, é de guardar para a gente o máximo nível de informação. Se eu mando um e-mail, é bom que eu guarde o e-mail, que eu crie alguma forma de ter uma cópia, para evitar algum outro problema futuro, né? Não de todos eu falo, mas de alguns importantes, né? É bom a gente ter isso para precaver, né? Infelizmente a gente está não é só esse momento, mas as pessoas nem sempre a gente pode confiar. Tem sempre alguém querendo te ferrar, te atrapalhar, querendo o que você tem. Então a gente tem que criar alguma forma de nos proteger, né? A gente, quando entra num ambiente novo, não sabe quem é quem. Então, vocês, alunos, podem ter problema com o professor, como o professor pode ter com o aluno, independente da razão. Mas a gente vê que, em determinada circunstância, o lado mais fraco, que tem menor poder menor poder, acaba se ferrando, né? Então, isso é um conselho que eu dou para vocês, seria mesmo que seja chato, ir guardando algumas informações importantes, seja no estágio ou no trabalho. Pessoal, desculpa ter demorado muito, obrigado pela atenção, né? Aí eu coloco para vocês depois o material, e na próxima aula eu tento ser mais, demorar um pouco menos. Imagina, professor. Boa noite. Professor, esses slides você vai postar no Moodle? Vou sim. Ok, professor. Beleza, então. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, Professor, boa noite. Professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Cadê? Como é que sai? Boa noite, professor.